Queridos, nós vamos continuar a nossa jornada pelo livro dos Reis. Então abram aí comigo, por favor, em 2 Reis, capítulo 10. Nós estamos estudando um bloco que começa no capítulo 9, versículo 14, mas nós não vamos ler o bloco todo, é um bloco grande, mas os irmãos devem se lembrar que é um bloco que ocupa aí, de acordo com o nosso esboço, pode até projetar o esboço já, por favor, Dani? Que ocupa aí o capítulo 9, versículo 14, até o capítulo 10, versículo 36. O capítulo 10 inteiro, né? Então é metade do 9 e o 10 inteiro. Está aí na tela o nosso esboço. Os irmãos devem se recordar que nós estamos assistindo a um golpe de Estado que está acontecendo em Israel. E é aquele trecho em que o Datena ficaria com inveja de tanto sangue que jorra dessas páginas aqui, porque o Jeú faz a limpa em Israel, mata até gente de Judá, o negócio é violento ali o que acontece. E no meio desses juízos que Jeú executa, nós temos ali vários indivíduos, vários grupos que representam homens ímpios, mulheres ímpias, afastadas de Deus, pessoas que não têm nenhum compromisso com o Senhor, são idólatras, né, e tudo mais. Então você tem aí o esboço que tem a seguinte mensagem central: Deus é implacável na execução do juízo contra o mal. E nós estamos estudando 5 alvos do juízo divino. São alvos que você pode observar aí, bem delimitados ao longo desse trecho. Então você tem o primeiro alvo, são os reis ímpios, Jorão e Acasias. O segundo alvo, a mulher ímpia, Jezabel. Nós estudamos da última vez a morte dela. Uma descendência ímpia, que nós vamos estudar hoje, que são os parentes de Acabe e de Acasias. A religião ímpia, Jeú vai matar os profetas de Baal, ele faz uma armadilha e mata todo mundo, corre sangue de todo mundo lá nos profetas de Baal. E por fim, o texto termina mostrando o juízo contra uma nação ímpia. Israel não se arrepende dos seus pecados, Israel não ouve a palavra de Deus, Israel não muda do seu caminho e recebe o juízo de Deus. Então você tem aí esses 5 alvos. Nós já estudamos 2, já estudamos o primeiro e o segundo. Já vimos o juízo de Deus contra Jorão e Acasias e o juízo de Deus contra Jezabel. Para a gente refrescar nossa memória, põe a linha do tempo, por favor, aí, Dani. Nós estamos aqui, nós estamos no ano 841. Esses eventos todos aconteceram no tempo e no espaço, não são fábulas, não são invenções, não são historinhas, não, são dados históricos, são fatos que nós estamos estudando aqui. Isso aconteceu no tempo e no espaço, é claro, a Bíblia é um livro de realidade, não é um livro de invenções, de historinhas, não. E esses fatos narrados aqui aconteceram no ano 841. Então você deve reparar que nesse ano, tanto no Reino do Sul, Judá, como no Reino do Norte, Israel, os reinos já estão divididos há um bom tempo já, você tem uma crise política. Você tem, com esse golpe de Jeú, uma desestabilização geopolítica complicada ali o negócio. Porque tanto no Norte como no Sul, você tem um vácuo de poder que vai ser preenchido de algum modo aí. A próxima tela nos lembra aí da árvore genealógica, porque vocês devem se lembrar que todas essas pessoas que estão relacionadas aqui, elas tinham algum grau de parentesco, era primo, tio, era tudo ali em família. Na Páscoa todo mundo sentava junto para comer, era tudo em casa. E isso piorou o problema para Judá. Judá acabou se alinhando com Israel, que é um povo pagão, é um povo que sempre se afastou de Deus, e o Reino do Norte, e não quis saber nada de Deus. E Judá se alinhou com isso. E isso, é claro, trouxe consequências para Judá. Então nós vemos isso agora no momento mais crítico. Olha só, você tem lá em cima o Acabe e a Jezabel, que tiveram pelo menos 3 filhos aqui principais, né? O Acasias, que reinou muito pouco, depois deu lugar para o Jorão e a Atalia. Do outro lado, ou melhor, lá embaixo, no Reino do Sul, você tem o Josafá, que foi um bom rei. Lembra do Josafá? Ele foi um rei até que legalzinho, deu umas mancadas, é verdade, mas beleza, passa. Né? Foi um bom exemplo, fez coisas boas, coisas corretas. E o Josafá teve o Jeorão. O Jeorão casou com a Atalia. Então, quem era o sogro de Jeorão? Quem era o sogro? Quem era o sogrão? Acabe, né? Imagina pedir a filha dele, pedir a filha do Acabe em casamento, então você me
concede sua filha em casamento, né? Que agradável, né? E a Jezabel lá do lado da mesa, né? Então essa era a família, olha que bênção, né? O Jeorão casou com a Atalia e acabou meio que entrando para a família, né? Do Acabe e da Jezabel. Ficou ali todo mundo em casa. E a Atalia e o Jeorão tiveram um filho que foi o Acasias. E aí no meio dessa história toda, o Jeú foi comissionado pelo estagiário do Eliseu. Lembra? O Eliseu falou, vai até o campo de batalha, estava tendo uma briga lá, territorial, vai até o campo de batalha e você vai ungir Jeú como rei de Israel. O estagiário foi muito obediente, foi lá e ungiu o Jeú. E o Jeú começou a fazer a limpa, falou, não, então eu estou comissionado por Deus para fazer isso, então agora vou cumprir a palavra do Senhor. E ele começa a sua jornada sanguinária então, ele começa a bater em todo mundo, ele começa a cumprir o juízo de Deus. Então, no primeiro momento, ele mata o Jorão e o Acasias. Então, tio e sobrinho perdem a cabeça. Tá? Depois, ele vai para Jezabel, mata Jezabel. Vocês devem se lembrar que Jezabel dá até uma desafiada, né? Ela se maqueia toda, encontra o Jeú, né? Chama o Jeú de traidor. Essa mulher é desaforada, até na hora da morte ela é difícil de segurar essa mulher. Ela é ímpia demais, né? Mas o Jeú não liga. Fala para os camaradas empurrarem ela, eles empurram, ela cai, o sangue dela espalha em tudo, ele ainda passa com a carruagem por cima para garantir o serviço, né, para saber que está tudo bem feito. E aí a Jezabel morre. Antes de ser enterrada, o Jeú fala assim, o Jeú não enterrar, aí o Jeú fala assim, quer saber? Ela era filha de rei, é bom enterrar. Quando chegam para enterrar a Jezabel, o que sobrou? Só o projeto dela, né? Sobrou nada dela. E isso cumprindo a palavra de Elias, que ela seria devorada por cães e ninguém poderia identificá-la como Jezabel. Então vejam que muito próximo a esses episódios aqui, o que o texto quer mostrar para nós é que a palavra de Elias está se cumprindo. Demorou um pouco, demorou alguns anos aí para isso acontecer, mas se cumpriu. A palavra de Elias se cumpriu. Elias não viu esse cumprimento de modo completo, mas Eliseu, o sucessor de Elias, participou ativamente disso. E a palavra de Deus está se cumprindo. A descendência de Acabe está sendo punida, Jezabel está sendo punida, a palavra de Elias está se cumprindo. E agora nós vamos ver como que o Jeú vai terminar ou continuar, porque ainda tem muita coisa, ele faz muita coisa ainda. Mas o que eu quero destacar aqui é que com a morte de Acasias, o reino do sul fica com um vácuo de poder. Não tem ninguém ali para assumir o trono. Tanto que vocês vão ver mais para frente que vai ter uma tentativa de usurpação de trono ali, o negócio fica complicado em Judá também. Por quê? A aproximação do povo de Deus com os ímpios, quem paga o pato? O povo de Deus que paga o pato, sempre. Judá pagou o pato de fazer aliança com Israel. Então os ímpios já recebem o juízo de Deus e por tabela o povo de Deus recebe também o castigo. Foi o que aconteceu aqui com Judá, que vai entrar num período complicado também. Mas, volta lá para o esboço, por favor, Dani. Vamos ver agora, então, como Jeú vai lidar com os parentes de Acabe e Acasias. Isso está aí no capítulo 10, a partir do versículo 1. Então, o juízo contra uma descendência ímpia, os parentes de Acabe e de Acasias. Olha só. Achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, notem, 70 filhos... Pode ser que ele tivesse 70 filhos mesmo, tá? Mas provavelmente é uma referência aos seus descendentes de modo geral, filhos e netos, pessoas que poderiam assumir o trono. Se vocês olharem rapidinho em 1 Reis 20, vocês vão ver que Acabe tinha outras mulheres, além de Jezabel. Isso era comum naqueles dias, era até uma expressão de poder dos reis. Para os reis mostrarem que eles eram poderosos, eles tinham muitas esposas e muitos descendentes ali. E Acabe não era diferente. Em 1 Reis 20, os irmãos veem aí uma referência a isso. 1 Reis 20, 1 Reis capítulo 20, versículo 5, olha só. Tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim diz Ben-Hadad, enviei-te na verdade mensageiros que dissessem, tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Então Acabe tinha, além de Jezabel, tinha outras mulheres ali na sua família, né? E com os seus descendentes todos somavam aí 70 filhos. Então era uma descendência grande,
filhos e netos, tinha bastante gente para assumir o trono. E lembre-se, Jeú está dando um golpe de Estado, então esses 70 filhos são uma grande ameaça, porque num golpe de Estado, você está cortando a dinastia. E aí os filhos do rei falam, não, peraí, eu tenho direito ao trono, esse golpe de Estado não vai para frente não. Então Jeú fala, agora é a hora da gente resolver esse probleminha aí também dos descendentes. Então ele vai para cima agora, o texto diz, achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe. Notem aqui que é só gente poderosa. É gente da cúpula militar, da cúpula administrativa, política, da parte que cuidava da educação ali dos filhos, dos descendentes de Acabe. É gente poderosa que recebe essa carta de Jeú. Eles estão na capital, que é Samaria, capital do Reino do Norte, Samaria, eles estão lá, e eles recebem essa carta. E o que diz a carta? Versículo 2. Logo em chegando a vós outros esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Escolhei o melhor e mais capaz dos filhos de vosso Senhor, ponde-o sobre o trono de seu pai e pelejai pela casa de vosso Senhor. Ou seja, eles têm direito ao trono, eles são descendentes diretos de Acabe. Eu matei quem estava no trono agora. E então agora vocês aí que cuidam dessa turma toda, pega o melhor deles aí, que está melhor preparado, põe no trono como rei e a gente vai batalhar. O Jeú é macho. O Jeú usa Old Spice. O Jeú o Jeú é nordestino. Cadê o pastor Robson? É lá de Alagoas o Jeú. Né? Pega o facão lá, a peixeira e vamos para cima. Né? Esse é o Jeú. Mas, olha só o que o pessoal vai responder. O pessoal fica com medo, né? Imagina você chegar numa dessa. Uma carta dessa para você, é pior que carta do Detran com multa, né? Você fala, não pode falar esse nome na gravação, senão depois eu sou preso, não pode. A Shirley falou aqui o nome que é proibido, não pode falar esse nome aqui no Brasil mais, mas vamos lá, a gente chegar uma carta dele, não pode. Vamos lá, versículo 3, escolhei o melhor e mais capaz de vossos filhos, de vosso Senhor, ponde sobre o trono de seu pai e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram, 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós fazê-los? Quais foram os 2 reis que não resistiram a Jeú? Volta para a nossa árvore genealógica lá, por favor, Dani. O Jorão e o Acasias, lembra? Um tinha ido visitar o outro, e aí os 2 estavam no momento errado, na hora errada juntos ali. O Jeú vai atrás de um e mata 2 coelhos com uma cajadada só, num momento só. E um deles, inclusive, é morto com uma flechada na lata, assim, né? Vai no meio ali, não tem para onde fugir e fica... É impressionante como Jeú vem violentamente. E o pessoal ouviu essa informação e falou, gente, não dá, né? O cara é um MacGyver, o cara é um Rambo, o cara não tem o que fazer. A gente não vai dar conta desse cara. 2 reis... Os caras eram militarmente preparados, a função deles era, dentre outras coisas, principalmente, ir para o campo de batalha. E 2 reis não deram conta. E a gente aqui, o pessoal da RH vai dar conta de bater nesse cara? Não tem como, não dá. Então eles ficaram com muito medo. E aí olha só o que eles responderam. Versículo 5. Então, o responsável pelo palácio, talvez ali um assessor direto, um primeiro-ministro, alguma coisa assim, e o responsável pela cidade também, alguém de importância ali dessa natureza, e os anciãos e os tutores, ou seja, todo mundo de autoridade, mandaram dizer a Jeú, teus servos somos e tudo quanto nos ordenares faremos, a ninguém constituiremos reis, faze o que bem te parecer. Os caras afinaram, né? A gente gosta de você, Jeú, a gente são seus servos aqui, tudo que você mandar, a gente obedece. Mestre mandou, a gente obedece. Então, versículo 6. Lhes escreveu outra carta. Jeú recebeu essa resposta, ele escreveu uma outra carta, dizendo, se estiverdes do meu lado e quiserdes obedecer-me, agora vem a prova, né? Vocês estão comigo? Então vamos ver se vocês estão comigo mesmo. Tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a estas horas, vinde a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade,
que os criavam. Qual foi o pedido do Jeú aqui? Olha, se vocês estão comigo, vocês vão ter que trazer uma prova, uma evidência disso. Então vocês vão pegar todos os descendentes de Acabe, todos da linhagem aí de On e de Acabe, e vocês vão matar todos eles e vão me trazer a prova de que vocês mataram. Vão me trazer a prova de que o humilhante morreu. Como? Me traz a cabeça deles todos. É violenta a coisa. Eu falei, o Datena ficaria com inveja disso daqui. Nem balanço geral, cidade alerta, não dá conta disso. Negócio sanguinário, são 70. E o texto enfatiza mais uma vez que esses descendentes estavam sendo cuidados pelos poderosos, pelos grandes da cidade, tutoriados por eles ali. Versículo 7. Chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 pessoas, e puseram suas cabeças num cestos e lhes mandaram a Jezreel. Parece que os caras nem pensaram. Essa é a ordem? Então tá bom, né? Vamos lá, pega o facão, traz todo mundo aí, dá a voz de comando, dá a ordem aí para que todo mundo seja morto nas casas aí, nos lugares onde eles estão, e vamos levar as cabeças para o Jeú, né? Foi o que ele pediu, a gente não vai dar conta de brigar com ele, então é um inconveniente, vamos fazer isso aí que ele pediu. E fizeram isso, colocaram as cabeças num cesto e mandaram para Jezreel, que é onde Jeú estava. Veio o mensageiro e lhe disse, trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ele disse, Jeú, ponde-as em 2 montões à entrada da porta, até pela manhã. Pergunta, por que o Jeú pediu para colocarem essas 70 cabeças na entrada? Para todo mundo ver ali. Por quê? Para mostrar quem que manda. Isso era comum naqueles dias. Para você mostrar que uma rebelião seria violentamente parada, o que você fazia? Colocava a cabeça dos rebeldes lá. Falava, tá aqui, ó, todo mundo que se rebelar, esse é o destino. Querem? O pessoal passava, ia no mercado de manhã, ia pegar pão na padaria, que é aquilo ali? São as cabeças dos filhos de Acabe. O quê? Também, para servir de outdoor da política deles, de manter a paz. Então aqui o Jeú faz isso, que era uma prática comum, para acabar com qualquer ânimo de revolta. Lembra, Jeú está dando um golpe de Estado. Se acontece de alguém no meio da cidade falar, não, a gente não quer saber de Jeú não, a gente vai ter o nosso próprio rei. O pessoal ia olhar para aquelas cabeças e falar, quer saber? Eu acho que vou fazer o J. J de Jeú, faz o J, Jeú, faz o J. Acho que eu gosto do Jeú e tudo mais, né? Vamos seguir isso aí. Desanimava todo mundo. Olha o que esse cara fez. Ele matou todos os descendentes de Acabe. Ele é violento. Ele vai fazer isso se alguém tentar se rebelar. Versículo 9. Saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo, como que numa espécie de uma assembleia, né? Reuniu o povo e disse, vós estáis sem culpa. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Quem foi que matou de fato o Jorão? Foi o Jeú. A população não é acusada, ela não pode ser incriminada de ter matado o rei, de ter executado o elemento principal desse golpe de Estado. E Jeú está deixando isso claro, olha, eu matei, eu iniciei esse golpe de Estado, eu dei esse golpe de Estado. Só que aí olha o que ele faz, mas quem feriu todos estes? Estes aqui são quem? As cabeças ali penduradas, ali colocadas no cesto, né? Então ele está falando assim, olha, é verdade, eu matei o rei, eu assumi o lugar dele. Então vocês não têm essa culpa no cartório, esse BO não é de vocês. Mas, quem foi que executou tudo isso daqui? Foi gente do povo, gente lá de Samaria. Então esse golpe não é mais meu apenas. Esse golpe tem a mão do povo também. Então, todo mundo está incluído aqui nessa parada agora. E é interessante a gente, parando aqui agora, né, nesse primeiro ato dessa ação de Jeú, é interessante a gente observar como a política humana é traiçoeira. Instável também, né? Todas essas pessoas que são mencionadas aqui no versículo 1, os chefes da cidade, os anciãos, os tutores dos filhos de Acabe, todos esses camaradas, eles eram fiéis a quem, inicialmente? A casa de Acabe, aos descendentes de Acabe. Tanto que você tinha tutores cuidando desses descendentes de Acabe ali. Eles estavam envolvidos e alinhados, né, aliados a isso daí.
Mas, com a mudança na figura de autoridade, para que lado eles pularam? Para o lado do golpista, para o lado do Jeú. E não pensaram duas vezes. Falaram, não, é para matar? A gente mata, não tem problema nenhum, vamos matar. Vocês devem se lembrar que lá atrás, quando a Jezabel e o Acabe ainda eram vivos, né? O Acabe, ele queria uma vinha, lembra a vinha do Nabote? E aí a Jezabel fez toda uma armação com as autoridades, inclusive, do povo, para conseguir aquela vinha para o Acabe. Então, os poderosos das cidades de Israel, de Samaria, toda essa turma estava do lado de Acabe e Jezabel, estava do lado da descendência deles, estava do lado dessa turma. Mas agora mudou o jogo, mudaram as regras. Opa, agora é para ficar do lado do Jeú, sem problema nenhum, eu vou para o lado do Jeú aqui. Então a gente aprende com isso que o ímpio não é uma pessoa muito confiável. O ímpio pode mudar de lado abruptamente. Uma hora ele está do seu lado, não, estou aqui contigo, seu amigo, ou se aquela cena do Titanic, né? Se você pular, eu pulo, né? Estamos lá junto e tal. Se você vai, eu vou, estamos junto e tal. Do nada vem uma instabilidade, vem o medo, o que acontece? Tchau. Fica aí sozinho. E mais, essa traição aqui não é apenas pular fora. Eles participaram ativamente do extermínio dos descendentes de Acabe. Ou seja, eles eram protetores, eram tutores desses descendentes e agora eles viraram assassinos. Ou seja, mudou da água para o vinho. Completamente. Então isso daqui é uma lição de que, em geral, a política humana é traiçoeira. Nós, às vezes, olhamos para um político e falamos, nossa, esse político é bom, esse político vai fazer tudo o que é certo. Um ano de mandato, o político vira o avesso. Você fala, meu Deus, o que aconteceu com esse cara? Ele falava uma coisa e agora é outra. Ele apoiava uma coisa e agora ele apoia outra. Você vê um monte de jornalista, político é assim. Nós vimos isso no nosso país. Pessoas que eram de direita, sabe? Aquelas pessoas que se elegeram naquela onda conservadora. E a gente falou, uau, agora é um congresso conservador, eba, graças a Deus e tal. E aí você vê agora o pessoal tudo apoiando pauta progressista. Você fala, meu Deus, o que aconteceu? Por que houve essa traição? Por que o pessoal está pulando fora e jogando contra? A política humana é traiçoeira e instável. Uma hora eles apoiam, outra hora eles são contra. E a lição para nós individualmente é que o ímpio é assim. O ímpio, ele não tem compromisso com a verdade. Ele tem compromisso com quem? Com os próprios interesses, com si próprio. Isso é vantajoso para mim? Legal. Isso é perigoso para mim? Estou fora. Então nós, como crentes, temos que ser vacinados para não cair nesse conto aí, né? nesse perigo de achar que os incrédulos são pessoas de fibra, super confiáveis. O exemplo desses camaradas aqui, desses poderosos, mostra um pouco do contrário. Esses homens ímpios pularam do barco e deixaram a situação dramática. Mas tem uma segunda aplicação interessante aqui. Se vocês olharem o versículo 2, vocês veem que Jeú, comandante que era, conhecia da política, né? da estrutura real, da estrutura militar e tudo mais. E sendo Samaria a capital do Reino do Norte, olha só o que ele diz. Logo em chegando em vós outra esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, aí ele coloca como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Ele descreve aqui Samaria como sendo um lugar poderoso, não é verdade? É um lugar que concentra elementos de poder. É um lugar que concentra elementos estratégicos de combate. É uma capital, como toda capital deve ser. Mas a pergunta é, esses elementos todos aqui puderam impedir o juízo implacável de Deus? Não. Pelo contrário, não fez nem cócega, porque não houve resistência nenhuma. Era cidade fortificada, era o lugar dos carros, os cavalos, tudo mais, porém o próprio pessoal de lá entregou, falou, não, pode ir, tranquilo, tá aqui, ó, a chave está aqui, pode entrar e ficar à vontade, a casa é sua. Ou seja, todo esse poder não serviu para absolutamente nada. Então, quando nós falamos que Deus é implacável na execução do juízo contra o mal, nós temos que lembrar que ninguém pode deter esse juízo de Deus, por isso que ele é implacável.
Por isso que ele é implacável. E o texto fala também que esses homens poderosos, que tinham todo esse poder nas suas mãos, o texto enfatiza, e na nossa Bíblia isso é enfatizado também, no versículo 4 fala que eles temeram muito pouco. Muitíssimo. Eles temeram muito. Os caras ficaram tremendo, a perna bambeava, os caras ficaram branco, viraram um palmito de branco ali. A gente vai morrer com esse cara. Então todo poder, toda a autoridade que eles tinham não serviu para absolutamente nada. Deus é implacável na execução do juízo contra o mal. Mas isso alguém pode falar, pastor, é verdade, né? Mas isso é lá no tempo dos reis, lá atrás, né? Hoje Deus não é mais implacável na execução do juízo contra o mal, é uma coisa que ficou lá atrás. É verdade isso? Não. E no futuro? No futuro Deus vai se mostrar implacável na execução do juízo contra o mal também? Olha só um texto, eu acho muito curioso esse texto, Apocalipse 6. Quando a gente fala de juízo, nós temos que olhar para os textos que falam sobre o juízo de Deus, né? Existem aspectos do juízo de Deus no presente, a sua ira é derramada sobre os homens hoje, isso é implacável também. Mas no futuro tem um episódio que eu acho muito caricato sobre isso, que mostra como os poderosos não têm poder nenhum diante do juízo de Deus. Nada. O dinheiro, a autoridade, as tecnologias não valem de absolutamente nada. Olha só o que vai acontecer no futuro quando Deus estiver despejando o seu juízo aqui na terra. Apocalipse capítulo 6, versículo 12, olha só. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. Quem é o cordeiro aqui? Tanto que na sua Bíblia está com C maiúsculo. Quem é o cordeiro? Jesus, é um título para Jesus, ok? Guardem esse título. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos de seu lugar. É um relato apocalíptico, né? Já que está no livro de Apocalipse, mas é um relato catastrófico, é uma catástrofe em termos universais o que acontece aqui. O Sol, a Lua, a Terra com terremotos, o planeta Terra virará um caos porque Deus está despejando a sua ira. Mas olha como continua o texto no versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Onde que os... Peraí, João. Onde que os poderosos se esconderam? Onde? Nas cavernas. Era um lugar onde eles poderiam tentar de algum modo se proteger diante do caos que está acontecendo no mundo. Os poderosos não foram para o Pentágono. Os poderosos não foram para o Air Force One. Não fugiram nos céus ou nos mares, não. Não tem para onde a gente correr, é um mundo em caos, em destruição. Para onde a gente tem que correr? Para as cavernas. É quase uma coisa meio primitiva, né, que acontece aqui. Parece que o homem vai voltar a ser o homem das cavernas. Eles vão voltar para se esconder em buraco, na montanha. E olha só o desespero deles. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do... mas o cordeiro não é um animal pacífico, o cordeiro não é um animal bonzinho, o cordeiro não é um animal tranquilo, né? Jesus não é manso, Jesus não é humilde de coração, Jesus não é alguém que sempre fala palavras agradáveis, bonitas, não é? Acho que esse cordeiro aqui está meio descaracterizado, né? Porque esse cordeiro aqui não lembra muito o que o meio evangélico pinta aí, né? É verdade que num primeiro momento Jesus não veio para julgar, ele mesmo fala, né? Ele não veio para condenar as pessoas ali imediatamente, o seu reino não foi instituído naquele momento, mas neste momento aqui da história, no futuro, ele vai derramar sua ira. E eu acho muito engraçado, talvez seja uma palavra ruim, curioso, interessante, é um paralelo que desperta a nossa atenção, porque fala da ira do cordeiro. É uma figura um pouco contrastante, talvez, né? A ira
de um animal que é manso, dócil. Mas aqui não é um animal manso e dócil, aqui é o Senhor Jesus, que é o Cordeiro que nos purifica, que limpa os nossos pecados, que nos livra da ira de Deus. Dessa ira aqui é verdade, mas agora ele não vem mais como o Cordeiro que morreu. Agora ele vem como o Cordeiro para botar ordem na casa. E falar a ira do Cordeiro. E o pessoal pede, ó, montanhas caiam, cai aí, esconde a gente, porque a gente não pode contemplar a face de Jesus. A gente não pode contemplar, o Cordeiro está bravo, ele está irado, ele vai matar a gente. O povo está desesperado. E o versículo 17 conclui, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Aqui é uma pergunta retórica, né? Qual que é a resposta? Quem é que pode suster-se diante do juízo do Cordeiro? O Cordeiro está derramando sua ira. Jesus, o Rei dos Reis, aquele que tem toda a autoridade, está derramando a ira. Quem é que pode peitar? Fala, não, eu vou brigar com você e vou ganhar. Quem é que pode fazer isso? Ninguém. Porque Deus é implacável na execução do juízo contra o mal. Implacável. Não adianta se esconder em fortalezas, atrás do dinheiro, atrás de conquista. Não adianta. O Cordeiro vai derramar sua ira. Deus é implacável. A nível individual, essas verdades têm que nos lembrar que nós não podemos nos esquecer de que nós, como crentes, nós não receberemos a ira condenatória de Deus. É verdade. Mas o crente pode receber a disciplina de Deus? Pode. E dá para fugir da disciplina de Deus? Não. Tem muito crente que brinca com Deus. Tem muito crente que pensa que por ser crente, Deus vai dar uma aliviada, eu vou conseguir driblar Deus ali, né? Como o filho que corre da mãe antes de apanhar, né? Vai apanhar e ele corre ali. Mas não dá. Eu já contei para vocês essa história que a minha avó, por parte de pai, ela é baixinha desse tamanho assim. Bem baixinha. E meu pai, os meus tios, quando crianças, né, aprontavam muito, adolescentes, e a minha avó disciplinava eles, né? Só que a minha avó não tinha muita força ali para pegar, disciplinar, né? E quando você dá a voz de prisão para um bandido ou para uma criança, ela corre, né? Então eu vou te pegar, agora você vai ver, a criança corre, o bandido corre, é normal, todo delinquente faz isso, né? Corre. E a minha avó falava, se você correr vai ser pior. E não tinha jeito, meus tios, meu pai corria. Minha avó, baixinha que era, pegava o chinelo dela. Quando estava lá embaixo, você vê em câmera lenta, né? Pegava na lata, não tinha para onde correr. Ela sempre acertava. Ela devia ser CAC, não sei, né? Tiradora desportiva, podia ganhar um dinheiro em alguma competição, quem sabe, né? Se eu herdei a mira dela, tá bom, né? Mas ela não tinha para onde correr, o chinelo ia pegar na cabeça, não tinha jeito. Então isso é verdade em relação ao ímpio, não tem para onde fugir da ira de Deus. Deus vai disciplinar, o chinelo vai chegar na tua cabeça. Se você é um ímpio, o chinelo vai chegar. Agora, nós que somos crentes, nós não podemos nos enganar achando que Deus não vai nos disciplinar se nós continuarmos obstinados em pecados. Porque o mesmo Deus que é implacável na execução do juízo contra o mal, é implacável também na execução da sua disciplina. E não adianta você se esconder atrás de desculpas, você se esconder atrás de poderes, autoridades, não adianta. Deus vai te encontrar. Mas eu tenho dinheiro. Mas eu sou uma pessoa... Não adianta. E isso para Deus é nada. É uma coisa que não faz diferença nenhuma. Aqui o foco é com os ímpios, mas essa visão de como Deus lida com o ímpio tem que nos incutir o quê? Qual é o sentimento, a disposição que quando eu, crente, olho para o modo como Deus trata o ímpio, o que isso tem que causar em mim? Qual? Temor. De Deus não se zomba. Eu não posso subestimar Deus. Deus é implacável na execução dos seus juízos. No futuro, os homens também vão temer muitíssimo como aconteceu com esses homens aqui. E Deus vai executar o seu juízo de modo implacável. Mas vamos voltar aí para o texto então. Então você tem lá as cabeças das cestas, 70 cabeças lá empilhadas, mostrando para o povo que não adianta vocês se rebelarem, vocês estão envolvidos até comigo nisso agora. E o texto continua, versículo 10. Sabei, pois, agora,
que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Depois, o Jeú vai repetir algo parecido, então a gente vai estudar essa expressãozinha daqui a pouco. Guarda ela aí no seu bolso, porque essa expressão vai aparecer um pouco repetida. Mas o objetivo aqui de Jeú, ao falar isso, é meio que mostrar que quem se opõe a Jeú está se opondo a quem, em última instância? Ao próprio Deus. Porque o que está acontecendo ali, Jeú quer deixar isso claro, é o cumprimento daquilo que Deus falou por meio de Elias. Deus disse para Elias que a descendência de Acabe seria exterminada, que o juízo viria contra a casa de Acabe, e isso está acontecendo agora. E Jeú se vê como o agente que executa aquilo. Logo, se você se opõe a Jeú, você se opõe ao próprio Deus. Então Jeú quer deixar tudo às claras para o pessoal. Então Jeú dá alguns recados bem contundentes, né? Ele fala, quem se rebelar, está aqui o seu destino, a sua cabeça vai se juntar à cabeça desses camaradas aqui, e mais, se você se opor a mim, você está se opondo ao próprio Deus. Então Jeú quer deixar claro que a coisa ali não é brincadeira. Versículo 11. Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum sequer lhe deixou ficar de resto. Algumas pessoas criticam o Jeú aqui, falam, aqui o Jeú extrapolou. O Jeú era um agente para executar o juízo contra quem? Contra a família de Acabe. Mas aqui tem familiar de Acabe? O texto fala que eram os poderosos da cidade. Então alguns falam, aqui Jeú extrapolou. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Versículo 12. Então se dispôs, partiu e foi para Samaria. Agora ele foi para a capital. Agora ele caminhou para consolidar o seu poder de forma definitiva. Estando no caminho, em Bet-Eked dos pastores, encontrou Jeú parentes de Acasias, rei de Judá. Volta lá, por favor, para a nossa árvore genealógica, Dani. Genealógica. Olha só. O Jeú encontrou parentes de quem? De Acasias. Acasias é rei de Judá. O texto diz aí, né? Encontrou parentes de Acasias, rei de Judá. E perguntou, quem sois vós? Eles responderam, parentes de Acasias. Voltamos de saudar os filhos do rei e os da rainha mãe. Os caras se denunciaram aqui. O peixe morre pela boca, né? Eles estavam vindo lá, Jeú, tudo bom? E aí, onde vocês estão vindo? A gente está vindo de visitá-los. Como é que é? Provavelmente eles não sabiam do que tinha acabado de acontecer. Você tem que levar em conta que esses episódios estão acontecendo de forma veloz, de forma rápida aqui o negócio. Aqui, e naqueles dias, as jornadas não eram como hoje, que você pega um avião e chega lá, né? Então as coisas estão acontecendo aqui de um dia para o outro, não deu tempo deles terem as atualizações todas. Eles falam que eles são parentes de Acasias, eles foram saudar os filhos do rei e a rainha mãe. Provavelmente por eles estarem ali no caminho de Jeú, eles estavam em Israel, e eles sendo parentes de Acasias, tinham ido visitar o rei, e quem era a rainha mãe? A Jezabel. Olha que bênção! Foram visitar só gente boa, mas eles não foram atualizados do que tinha acontecido. Que a Jezabel já tinha virado carcaça e que o Jorão já tinha morrido também. E eles falaram, numa boa, nós somos parentes de Acasias e viemos visitar o rei e a rainha mãe. O Jeú falou, bom, lamento muito, mas vou precisar fazer algo com vocês, vem cá. E aí o texto diz no versículo 14, então disse Jeú, apanhai os vivos. Eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Eked, 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Você fala, mas Jeú, por quê? Os caras parem de Acasias, Jeú. Você está muito sangue nos olhos, cara. Dá uma maneirada. Existe uma ameaça potencial desse pessoal aqui? Qual é a ameaça? Olha para a árvore genealógica. Qual é a ameaça potencial? Sangue real. Alguns falam assim, de novo Jeú errou. Por quê? Porque Jeú matou alguém da linhagem de Davi. E ele não deveria fazer isso. Só que o problema é que nesse ponto a linhagem de Davi se misturou com a linhagem de Acabe. Você tem uma contaminação espiritual ali. E por serem parentes de Acasias, pode ser, era uma ameaça real, potencial, mas real, de que esse pessoal falasse, não, peraí,
nós temos algum grau de parentesco com o rei, então o trono é nosso. E o Ageu fala, lamento muito, mas eu não posso deixar vocês passarem. E isso mostra também o juízo contra essas pessoas que estavam, ao visitar Jorão e Jezabel, estavam mostrando simpatia. De novo, eles estavam se alinhando com quem não presta. E o juízo de Deus vem sobre eles. Não tem jeito. No caso de Acasias, se vocês olharem a 2 Crônicas 21, vocês veem como essa desgraça foi completa. Nós já lemos esse texto tempos atrás, mas em 2 Crônicas 21, quando fala do reinado de Jeorão, o pai de Acasias, olha só o que acontece. 2 Crônicas 21, 16. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão. Quem é Jeorão? Rei de Judá. Tá? A gente sai um pouquinho do reino do norte, vai um pouquinho para o reino do sul rapidinho. Então, olha só. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Quem é Jeoacás? É o Acasias, é outro nome do Acasias aqui. Então o texto fala aí para nós que nos dias de Jeorão, do reinado de Jeorão, os filisteus e os arábios subiram contra Judá e levaram os filhos de Jeorão, as mulheres, e não deixou nenhum a não ser Acasias. E aqui o texto fala para nós, em 2 Reis, voltando lá para 2 Reis 10, o texto fala para nós que esses parentes aqui são parentes de Acasias. Provavelmente, à luz de 2 Crônicas, provavelmente primos, pessoal distante, parentes um pouco mais distantes, mas que ainda assim mantinham algum grau de parentesco, tinham alguma proximidade. Então a desgraça para a família de Jeorão foi grande ou pequena? Lembra? Os filhos dele foram levados, as mulheres dele foram levadas, o filho dele que subiu ao trono foi morto, e agora os parentes, os que faziam parte ali da família expandida, foram para o vinagre também. A desgraça foi pouca ou grande? É enorme, né? Uma desgraça enorme. Mostrando para nós que qualquer nível de intimidade com o ímpio traz desgraça para o crente. Irmãos, não tem como enfatizar mais essa lição do que no livro dos reis. Não dá. O livro dos reis bate nessa tecla toda hora, de todas as formas. O livro dos reis é quase que ele pega fantoche para nós e fala, olha, o ímpio, quando anda com o crente, é o crente. Tá vendo aqui o crente é que paga o pato. E aí você vê crente tendo amizade íntima com o incrédulo, você vê crente tendo sociedade com o incrédulo, viajando com o incrédulo, apadrinhando o filho de incrédulo, e porque nós, irmãos que não são de sangue. Você fala, meu Deus, o contato íntimo com o ímpio é desastroso. Olha a família de Jeorão. Se você olhar para cima, isso tudo é família de Josafá, um homem que foi temente a Deus, mas que se alinhou com Israel. Olha a desgraça que ele trouxe para toda a descendência dele. Meu Deus, não há segurança em você ser amigo íntimo de incrédulo. Você não precisa desprezar os incrédulos, tratar mal os incrédulos, ser rude com os ímpios, não é isso. Mas você não deve ter amizade íntima, pedir conselho. Eu estou com problema no meu casamento, o que você acha? Meu Deus, não. Ficar compartilhando a sua vida, não. Seja sábio, porque a desgraça é certeira. E nós vemos aqui que até os parentes do Acasias rodaram por causa dessa proximidade. Versículo 15. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Então, Jeú está indo para Samaria, no caminho ele encontrou os parentes de Acasias, matou e encontrou o Jonadab. Quando a gente lê o texto assim de primeira, você fala, é outro que vai rodar. Esse daqui é outro que vai perder a cabeça também. Mas não, aqui tem uma diferença. Ufa, esse aqui não... Um pouquinho de coisa boa no meio de tanto sangue, né? Esse Jonadab aqui fala que ele é filho de Recabe porque ele é de um clã, é de um grupo de Israel que é um clã meio puritano. É um clã que se afastou de Israel muito tempo atrás, ele se afastou de Israel e ele vivia meio que nômade, ele vivia no deserto, ele não plantava, ele morava em tenda. Era um grupo que morava em tendas, que não bebiam vinho, porque eles acreditavam que a nação tinha ido por um caminho muito semelhante aos povos pagãos. E eles se afastaram.
e moravam como nômades ali. Por isso, eles são os filhos de Recabe, os recabitas. Isso aparece em outros textos, eu vou mostrar daqui a pouco para os irmãos. E esse clã puritano é atrelado aqui ao Jonadab. E quando você olha Jeremias 35, você vê que esse pessoal é elogiado. Esse pessoal recebe um elogio de Deus, os recabitas recebem um elogio de Deus. Olha só, Jeremias 35. Jonadab como um representante deles, né? Reparem que aqui no texto, isso daqui acontece muito tempo depois do episódio que a gente está estudando. Isso aqui é décadas na frente, muito tempo depois. Mas esse pessoal ainda é mencionado, esse clã ainda é mencionado. Olha só, Jeremias 35. Palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. O que é a casa do Senhor aqui? O que é? O templo. A casa do Senhor aqui é o templo lá em Jerusalém, tá bom? Deus está falando assim: pega os recabitas que vivem lá isolados, separados, e leva eles para a casa do Senhor, para o templo, e oferece vinho para eles. Os recabitas bebem vinho? Não. Olha só, Deus está mostrando uma lição aqui de modo dramatizado. Ele está criando uma situação aqui para ilustrar para o povo a fidelidade e a desobediência. Olha só. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: vinde, refugiemo-nos em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. É por isso que eles estavam ali perto. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Prestem atenção agora, porque vai ser explicado o contraste, a ilustração vai ser explicada agora. Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até ao dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazeis boas vossas ações e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo, Israel, não me obedeceu, por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não me responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Entenderam o contraste aqui? A ilustração toda? Estava lá, no meio da situação ali pesada em Jerusalém, estavam lá os recabitas.
Deus falou, Jeremias, leva os recabitas para o templo, oferece vinho para eles. Os recabitas estavam lá, taçona de vinho do porto lá na frente dele. Eles beberam? Não. Por quê? Porque o nosso pai Jonadab falou para nós não bebermos vinho e nós vamos obedecer. E aí Deus explica, tá vendo, Jeremias? Ó, eles estão obedecendo ao pai deles, que tempos atrás falou que eles deveriam viver desse jeito. Agora eu, que estou falando esse povo desde madrugada, o que quer dizer isso? Que muito tempo, desde o nascer do sol, Deus fala, olha, se vocês não me obedecerem, eu vou mandar vocês para o exílio. Se vocês não me obedecerem, eu vou pesar minha mão. Se vocês não me obedecerem, eu vou trazer maldição. Ó, faz tempo que eu estou falando de Jeremias, mas esse povo não obedece. Por eles não me obedecerem, eu vou trazer juízo. Aos recabitas que permaneceram fiéis, o que vai acontecer? Nunca vai faltar um descendente dele na minha presença. Eu vou preservá-los aqui. É o contraste da desobediência e da obediência, aqui de forma visual, né, dramatizada. Os recabitas acabam sendo um pouco daquele amigo que é sempre usado de bom exemplo pelo pai, sabe? Quando fala assim, por que você não é como fulano? O fulano obedece os pais, o fulano faz lição de casa, o fulano chega no horário certo, por que você não é como ele? É como se Deus estivesse falando, por que você não é como os recabitas, Israel? Ó, eles obedecem, vocês não, vocês são teimosos. Então você percebe aqui que a presença desse Jonadab aqui é muito significativa, até mesmo depois do episódio que a gente está estudando. Mas olha só o que vai acontecer entre ele e Jeú. Jeú saudou-lhe, então ele encontrou Jonadab, saudou-lhe e lhe perguntou, tens tu sincero coração para comigo, como o meu é para contigo? A pergunta aqui parece ser alguma coisa mais ou menos assim, a gente está de acordo? A gente está na mesma página? A gente está falando a mesma língua? A gente está do mesmo lado? Parece que é essa a pergunta. Talvez alguma tradução tenha uma expressão equivalente. Não sei se é NVT, NVI, talvez tenha alguma expressão equivalente. Mas a ideia é estar de acordo, se eles estavam na mesma página. Respondeu Jonadab, tenho, ou seja, estamos juntos, é nós. Eu também faço J. Vamos lá. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão. Selaram essa aliança com aperto de mão. Cavalheiros, né? Cavalheiros. Jeú, como um comandante ali, caminhando para a capital. Jonadab como alguém reconhecido por sua crítica ao Israel pagão, idólatra e tudo mais. Os dois fizeram uma aliança ali. Selaram com aperto de mãos. Jeú fê-lo subir consigo ao carro. Por que o Jeú chamou Jonadab para estar com ele no carro? Por quê? Eles estão indo para a capital. Por que o Jonadab quer que o Jeú entre junto com ele? Uma aliança política. É publicidade. Olha quem está do meu lado. Você quer gente mais fiel e puritana do que os recabitas? Eis aqui Jonadab. Gente, Jeú é muito esperto. Jeú, olha, eu faria o J também. Eu faria o J. Esse Jeú ele falou, tamo junto? Tamo. Então sobe aqui que a sua presença ao meu lado transmite uma mensagem para o povo. Nós vamos entrar na capital e o povo vai ver. Quem é aquele ali ao lado do Jeú? É o Jonadab. Então o Jonadab está junto? Tá. E esse pedacinho aqui, ele introduz, na verdade, o que vai acontecer um pouquinho mais para frente, porque o Jonadab, ele não é apenas um aliado político, ele vai sujar um pouco as mãos também com o que vai acontecer. Se vocês olharem aí na frente, no bloco seguinte ao que a gente está estudando, vocês vão ver aqui o Jeú vai mandar todos os profetas de Baal ficarem dentro do templo, vai mandar todo mundo ficar lá, e aí olha só o que vai acontecer. Cadê aqui? Ele chama todo mundo, a partir do versículo 18, né, ele chama todo mundo, monta ali uma assembleia solene, reúne todo mundo ali no mesmo lugar. Olha aí o versículo 23. Entrou Jeú com quem que ele entrou nesse lugar, nesse recinto? Com quem que ele entrou? Com Jonadab. Entrou com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal e disse aos adoradores de Baal, examinai e vede bem que não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Os adoradores de Baal falando, esse Jeú está com a gente, ele não quer ninguém de Javé aqui, é só Baal, faz o B, todo mundo lá e tal. E aí o Jeú falou, tá todo mundo aí, o Jonadab ali do lado, só adorador de Baal, Jeú, passa o ponto aí, todo mundo de Javé está fora, beleza. Olha o que acontece na sequência.
E entrando eles a oferecerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar alguns dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar responderá pela vida dele. Sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, que nenhum escape. Feriram-nos a fio de espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e penetraram no mais interior da casa de Baal. Tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal e derribaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas até ao dia de hoje. E o Jonadab ali do lado. Jonadab, que era um inconformista, ele está do lado do Jeú promovendo aquilo que foi talvez o maior ato de reforma religiosa. Vamos matar os profetas todos e vamos destruir esse lugar aqui, esse lugar pagão. Então a aliança não era apenas uma transmissão de mensagem, era vê-lo também como um aliado inconformista que vai colocar a mão na massa e ajudar a executar aquilo. Então Jeú é muito hábil. Né? O texto continua, né? Ele faz o Jeú subir ali no carro com ele e diz para ele: vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. É interessante que essa expressãozinha aqui, zelo para com o Senhor, os irmãos devem lembrar que Elias falou isso tempos atrás. Quando ele estava murmurando com Deus, lá triste, porque não tinha ninguém fiel, ele falou: só eu sou zeloso para com Deus. Eu sou o único que zela por Deus. Ninguém mais de Israel faz isso. E aqui o Jeú fala: eu tenho zelo para com o Senhor. Por isso que o Jonadab sobe junto e vai. E aí o texto continua. Tendo Jeú, termina, né, esse bloco. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu a todos os que ali ficaram de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. E aí nós terminamos esse bloquinho aí. Volta para o esboço, por favor, Dani, que mostra os parentes de Acabe e de Acasias sendo exterminados. Jeú mata todos que sobraram, os descendentes, os parentes, os chegados, as autoridades, todo mundo roda, todo mundo é morto. Bem sanguinária essa parte, né? Agora, o que a gente aprende de lição geral desse texto aí, né? Por duas vezes, aí no final, no versículo 17 e no versículo 10, Jeú fala que aquilo estava acontecendo por quê? Qual era o motivo de tudo aquilo acontecer? Olha aí, versículo 10 e versículo 17. Por que Jeú estava fazendo aquilo? Por que aquilo estava acontecendo? Para cumprir a palavra do Senhor que foi dada por meio de Elias. Os irmãos devem se lembrar, isso foi falado, Acabe ouviu isso do próprio Elias, que isso aconteceria, lá em 1 Reis 21. E essas duas palavras aí de Jeú mostram para nós, reforçam para nós, e o texto já tem feito isso nos versículos anteriores, que nós já estudamos inclusive, que a palavra de Deus sempre se cumpre, ela é infalível, ela não falha. Deus disse, pode esperar que vai acontecer. Não tem como dar errado. Não tem como voltar atrás. A expressão que aparece aqui, né, não tem como cair por terra, não tem como falhar. Não dá. Não tem como. Se vocês olharem em Números, capítulo 23, vocês veem um aspecto aí, um texto que mostra esse aspecto da infalibilidade da palavra de Deus. Números, capítulo 23. É um texto conhecido na bibliologia quando se fala da palavra de Deus. Aquilo que Deus fala está alicerçado no seu caráter. Deus não muda seu caráter, Ele é confiável, Ele é fiel. Então aquilo que Ele fala, você pode confiar que Ele vai cumprir. E se Ele tinha dito que Elias que Acabe e os parentes de Acabe iam morrer, isso ia acontecer, e está acontecendo agora. Olha aí, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo ele falado, não o cumprirá? O que o texto está falando? Aquilo que Deus promete, ele cumpre. Ele não é como nós. Às vezes, eu dou umas mancadas com a Isabela. Eu admito isso. Às vezes eu prometo umas coisas, aí chega na hora e falo, não vai dar. Eu falo, não, vamos lá, vamos comer fora. Aí eu abro o aplicativo do celular, não vamos mais não. A gente muda, nós somos instáveis, nós somos frágeis nas nossas promessas. A gente promete coisa e não cumpre, a gente muda,
nós não somos pessoas confiáveis, a nossa palavra não é infalível, as nossas promessas não são infalíveis. Agora, Deus é assim? Não. O texto fala, Deus não é homem, Deus não é como o pastor Nicolas, que promete e não cumpre. Deus promete e cumpre, Ele é fiel naquilo que Ele promete. Ele não se arrepende, Ele não muda, Ele diz que vai fazer e Ele vai fazer. E a infalibilidade da palavra de Deus, essa doutrina da bibliologia, está muito atrelada à infalibilidade das promessas de Deus, das profecias de Deus, como é o caso aqui, mas ela também é usada, a infalibilidade da palavra de Deus também é usada no sentido de que tudo que a Bíblia orienta dá certo. Todos os conselhos que a Bíblia dá são bons. A Bíblia não conduz ao erro, ela é infalível nos seus conselhos. Tudo aquilo que Deus fala, de fato, acontece. Então, olha só, Deus fala assim, não se junte com o ímpio, porque isso vai acabar mal para você. Isso vai acontecer? A palavra de Deus é infalível. Pode ser que Deus seja misericordioso e abrande as consequências disso, mas algum prejuízo, muito provavelmente, você vai ter. Porque Deus diz que é assim que a coisa aconteça. E nem sempre Deus misericordiosamente tira as consequências dos nossos erros. E lembrar da infalibilidade bíblica é importante porque nós vivemos em dias em que os conselhos bíblicos são questionados. As pessoas olham para a Bíblia de modo insuficiente. Teve até um pastor que falou, né? A Bíblia tem que ser lida, a Bíblia das suas entrelinhas, ela é insuficiente, alguma coisa assim. Meu Deus! O que é isso? É um ataque à infalibilidade. É falar que a Bíblia é incompleta e, consequentemente, não é infalível. Ela pode dar um conselho, ela dá uma orientação que não corresponde à realidade, que não é verdadeira, que não conduz ao êxito, que não conduz ao sucesso, que não conduz a um bom caminho. Os jovens têm que estar especialmente atentos à infalibilidade bíblica, porque o jovem acha que com ele tudo é diferente. Ah, meu pai falou que fazer isso vai dar errado, mas isso não é época dele, hoje é diferente. Meu pai falou que fazer isso vai dar errado, mas ele é uma cabeça, eu sou outra. O jovem esquece da infalibilidade bíblica. O jovem esquece que os conselhos da Bíblia se aplicam a todas as gerações. Ela é infalível para todos. Os mais velhos, os mais novos, as crianças, os adolescentes, tudo. Então o jovem tem que olhar, por exemplo, assim, a Bíblia fala, não ande junto da mulher imoral, porque você vai acabar morrendo. Você vai acabar tendo seu corpo perfurado, você vai morrer, uma morte como um animal no abatedouro. Não se junte com a mulher adúltera, não faça isso. Aí vai lá o jovem, fala, não, mas eu estou tranquilo. Como eles falam, estou safe. Tô tranquilo aqui, tô de boa aqui, comigo não vai acontecer nada. E aí, usando a linguagem dos jovens também, né, vai de arrasta para cima. Acaba morrendo também. Por quê? É arrastar para cima, nada a ver isso aí. Os jovens têm umas expressões, né? Morrer é arrastar para cima, sabia disso? Vai de arrasta para cima. É um dicionário jovem que não dá para entender. Mas enfim, o jovem não ouve a palavra de Deus e vai de arrasta para cima. Morre. Porque a Bíblia falou, não anda com a mulher adúltera, não anda com a mulher imoral, não anda com a menininha da escola que se veste indecentemente e se comporta como imoral, não anda com o menininho da escola que é todo bonitinho, mas é um sem vergonha, não faz isso, você vai acabar mal. Mas o jovem fala, comigo é diferente. Mas a palavra de Deus é infalível. É por isso que a nossa educação, o nosso aconselhamento bíblico não é baseado nas nossas ideias. As minhas ideias são infalíveis? Não, falho muitas vezes. O meu conselho, se é da minha cabeça, não tem fundamento. Agora, se eu pego a palavra de Deus e falo, olha, não faça isso porque isso vai acabar mal, esse é um fundamento infalível? Opa, a palavra de Deus é infalível. Aquilo que Deus diz, de fato, acontece. E nós vemos isso acontecendo aqui no campo profético. Então, nosso aconselhamento bíblico, nossa educação de filhos, nossos conselhos aos irmãos têm que ser fundamentados na Bíblia. Ela é infalível. O que ela fala acontece. Ela é segura. E por fim, para a gente terminar, tem uma última aplicação aí que eu queria fazer com os irmãos, baseado nessa expressãozinha aí que Jeú usa, que ele fala do zelo para com o Senhor. Quando ele fala aqui do zelo para com o Senhor, que ele tem zelo para com o Senhor, Jeú está mostrando que ele tem um compromisso, um interesse intenso em cumprir as coisas de Deus. Ele recebeu um comando, uma tarefa, e ele fala, Jonadab, vem comigo que você vai ver como eu vou cumprir isso fielmente. Aquilo que Deus mandou eu vou cumprir, eu sou zeloso para com Deus. Essa expressãozinha, ser zeloso, é uma expressãozinha que aparece aplicada até ao próprio Deus. O próprio Deus fala que ele tem zelo
Aí ele executa as coisas que ele planeja. Olha só o que diz aí, por exemplo, Isaías 9. Isaías capítulo 9. Esse é um texto bem conhecido, inclusive, texto de Natal. Daqui a pouco, né, já está vendendo panetone no mercado, daqui a pouco você vai ver esse texto por aí já. Que quem dera você visse por aí, né? Você não vai ver por aí, você vai ver só nas igrejas, e dependendo da igreja. Mas olha só aí, Isaías 9, versículo 6. É uma promessa messiânica, um texto messiânico, fala sobre Jesus aqui. Olha só, Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E aí o texto termina com uma garantia. O que é que vai garantir que isso vai acontecer? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O compromisso pessoal e intenso de Deus com isso garante que essa promessa aqui vai se cumprir. E notem que aqui tem nuances até políticas, né? Porque fala aqui que esse rei, esse príncipe da paz, ele vai reinar sobre o trono de Davi e ele vai estabelecer um reino de paz e justiça, desde agora e para sempre. Nós aguardamos esse reino, não é verdade? Nós aguardamos o momento em que o rei vai voltar, e que o rei Jesus vai voltar e vai estabelecer esse reino aqui nesse mundo, o reino de paz e justiça. E eu posso estar certo de que isso vai acontecer? Por quê? Quem que garantiu, ou o que garantiu isso para mim aí no texto? O zelo do Senhor. O compromisso pessoal, o ardor, a intensa participação, o compromisso de Deus nisso garante. Isso vai acontecer. Podem ficar tranquilos. Isso vai acontecer. Agora, nós como crentes, é claro que a gente não tem que ter o ânimo de Jeú, né? De sair matando todo mundo, né? Não é esse zelo que a gente precisa ter. Agora, aplicando esse princípio, né, de modo mais geral para a nossa realidade, os crentes têm que ser zelosos, têm que ter esse zelo, esse ardor, esse compromisso pessoal para com as coisas de Deus? Intensamente? Tem? Vocês lembram de um episódio, por exemplo, em que alguém, vendo que o templo estava virando lugar de comércio, e ficou muito bravo e virou as mesas e tudo mais? Vocês lembram de alguém que fez isso? Hein? Pablo Marçal, não, o Pablo Marçal fez isso aí recentemente, pô, besteira, né? Desses coach, nada a ver. Mas quem fez isso foi Jesus. Jesus viu ali o comércio no templo e falou: o que vocês estão fazendo com a casa de meu pai? E aí João, lá em João 2, ele coloca uma notinha. Ele fala que quando eles viram aquilo, depois eles lembraram de um texto, que é um texto de um salmo, o Salmo 69, que fala: o zelo, como diz aí o texto? O zelo pela casa de meu pai me consumirá. Então você vê Jesus sendo zeloso, vendo aquela bagunça no templo, o zelo que ele tem pelas coisas de Deus, pelas coisas do Pai, pelas suas coisas ali, ele fala: não, isso aqui está errado. E ele age agressivamente até ali para acabar com aquilo. Então Jesus é um exemplo de alguém que foi zeloso e intensamente envolvido em cumprir aí o que deveria ser feito. Se vocês olharem em 2 Coríntios 7, vocês verão como que isso chega até vocês agora, até nós. Olha aí, 2 Coríntios 7. Fala aqui do arrependimento. Olha só como o verdadeiro arrependimento envolve zelo. Se você quer avaliar a veracidade do seu arrependimento, para com os irmãos, para com o próprio Deus, você tem que olhar aqui 2 Coríntios 7, que é o padrão de arrependimento. Olha como é o verdadeiro arrependimento e como envolve o zelo. 2 Coríntios 7, 11. Porque quanto cuidado, depois de Paulo dar uma bronca, olha o que aconteceu com os coríntios. Porque quanto cuidado não produziu isto em vós mesmos. Cuidado aqui é a palavrinha espudé. Ela parece até com zelo. A ideia de compromisso, entusiasmo, seriedade, ardor. Ou seja, eles estavam preocupados com aquilo. Paulo deu uma bronca, eles estavam zelosos por aquilo agora. Olha só, olha quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, segundo Deus. Fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que
zelo, aqui é esse ardor, esse interesse intenso, essa paixão, que vindita em tudo destes provas de estardes inocentes nesse assunto. Ou seja, Paulo está falando, vocês estão aprovados no arrependimento de vocês. Vocês deram evidências que vocês se arrependeram de verdade. Porque eu dei a bronca e agora vocês estão sendo zelosos, comprometidos intensamente, pessoalmente em mudar. Vocês querem ver a justiça feita. Vocês querem restaurar as coisas como era antes. Vocês estão de parabéns. O zelo se aplica no arrependimento. Se vocês olharem depois em casa, Romanos capítulo 12, versículo 11, fala que o crente não deve ser remisso no seu serviço a Deus. Ele tem que ser zeloso. É dito isso lá, Romanos 12, 11, vocês podem ver em casa depois. Ser remisso, que é o contrário disso, é você ser preguiçoso, é você fazer corpo mole, é você ser indiferente. O crente não pode ser assim, ele tem que ser o oposto disso. Qual é o oposto? É ser zeloso. É ter uma paixão pelas coisas de Deus. Precisa limpar alguma coisa, pastor? Pode deixar comigo, eu vou limpar aqui agora. O zelo, vai lá e faz. Precisa de tal coisa. Opa, eis-me aqui, estou aqui pronto, vamos lá. O zelo, a paixão, a intensidade. O que Jeú está demonstrando para obedecer a Deus lá atrás é o que nós temos que demonstrar para obedecer Deus hoje, né, nas nossas responsabilidades. Agora, claro, tem um perigo, né, o perigo do zelo sem a verdade. É por isso que talvez Jeú tenha ultrapassado alguns limites. Oséias fala isso, nós já lemos esse texto. Né? Oséias indica que a Jeú pode ter dado uma mancada e ido além do que ele deveria. Mas porque o zelo sem a verdade é perigoso. O apóstolo Paulo era um homem zeloso antes de se converter, mas era zelo sem verdade. Era um zelo perigoso. O zelo sem a verdade é perigoso. Então nós como crentes, nós temos que ser zelosos, sim. Mas os judeus são zelosos, mas Paulo fala em Romanos 10 que eles são zelosos sem conhecimento. Paulo era zeloso sem a verdade. Gabi. Um legalista, alguém que guarda, que é apaixonado por tudo aquilo, que se envolve de corpo e alma, mas que não é algo verdadeiro. Aquilo não é que a disposição dele é falsa, não é isso, mas aquilo que ele se apega não é a verdade. Jeú está falando, eu estou cumprindo tudo porque Deus mandou, Deus me comissionou. Então ele fala, eu estou zeloso para com o Senhor. Mais na frente a gente vê que o Jeú não foi tão zeloso assim. Mais para frente o Jeú dá umas boas mancadas aí. Mas agora ele está cumprindo isso. Então, ser zeloso é algo bom, mas tem que ser o zelo orientado pela verdade. Caso contrário, você pode virar um apóstolo Paulo, que é zeloso, mas sem a verdade. Isso é mortal, é perigoso. Então, o crente tem que ter esse cuidado aí, esse zelo. Agora, é claro, essa paixão só nasce no coração dos crentes, né? Quem não é crente não vai ter paixão pelas coisas de Deus. Não adianta. Então, para você falar, pastor, eu quero ter essa paixão, o que eu faço? Você tem que crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. É o único caminho para você ter um coração, uma mente transformada, e aí você ter essa paixão, esse zelo pelas coisas de Deus. Caso contrário, não tem como isso acontecer. Tudo bem? Terminamos então mais um almoço um pouco indigesto, né? Vocês vão comer as almôndegas lá hoje, vocês vão lembrar das cabeças dos filhos de Jorão. Né? Já comeram frango a Jezabel, agora as almôndegas a Jorão, né? Os filhos, né, de Jorão.